Vocês já pararam para pensar que um dia terão que prestar contas do dinheiro e da maneira que estão usando o dinheiro que o Senhor confiou à sua casa e à sua família, a responsabilidade de cada um com o dinheiro que Ele nos confiou? É isso que Ele fez com o administrador infiel. Essa é uma parábola que tem princípios poderosos para a nossa vida financeira. Um despertar da nossa consciência para a maneira como pensamos e lidamos com o nosso dinheiro em relação às finanças da nossa casa e da nossa família. Você está na nossa série chamada As Parábolas de Cristo e as Finanças de um Casal. E hoje nós falaremos sobre essa parábola do administrador infiel. Quais são os princípios poderosos que podemos extrair dessa parábola do ensino de Jesus sobre dinheiro? Sejam muito bem-vindos à nossa série. Eu me chamo Vinícius, sou casado com a Ana Paula, planejador financeiro CFP, e estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Se vocês querem aprender sobre investimento com propósito, planejamento, organização financeira em casal, saída das dívidas em casal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo deste canal que pode transformar a realidade financeira do seu lar. Vamos à nossa série, porque essa série vai mexer com a sua estrutura, com a sua forma de pensar e a sua administração financeira. Das 38 parábolas que Jesus contou, aproximadamente 16 delas falam sobre questões relacionadas a dinheiro. E nessa série nós estamos aprendendo com as parábolas de Cristo e aprendizados poderosos para a nossa vida financeira como casal e como família. E olha só, essa parábola está em Lucas 16, a partir do versículo 1. E diz assim, ó: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus recursos. Então ele o chamou e perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você pode não continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Uma breve reflexão sobre esses 3 primeiros versículos. O primeiro: você, eu, todos nós prestaremos contas dos recursos do nosso Senhor. O real que Ele te entrega, os recursos que Ele te entrega em mãos todos os meses, através do seu trabalho, o trabalho que Ele abriu as portas para você, os recursos que Ele nos confia, é o recurso que nós prestaremos conta. E aqui ele não fala sobre quantias monetárias. Pode ser um salário mínimo, pode ser 10 milhões de reais. Nós estamos zelando e administrando com sabedoria os recursos do Senhor, ou estamos desperdiçando estes recursos? Existe uma pesquisa que diz que quando nós não fazemos uma gestão financeira, nós desperdiçamos mais de 23% daquilo que nós ganhamos. E só o fato de fazermos isso já seria suficiente para construirmos patrimônio, fazermos nossas reservas e acumularmos recursos para a proteção da nossa família com a reserva de segurança. Por exemplo, só com os desperdícios que existem, o dinheiro que vocês já fazem hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Você sabe com o que você gastou os seus últimos 5 meses de salário? Exatamente para onde foram? Qual foi o destino desse recurso? Quais foram os objetivos alcançados? Quais foram as metas alcançadas? Onde você gastou esse recurso? Eu tenho plena certeza e convicção de que se você olhar os últimos 4, 5 meses, você vai encontrar lugares onde o recurso foi simplesmente desperdiçado. Débitos automáticos, gastos pelo impulso, gastos que não eram prioridades, demandas que surgiram no meio do dia e simplesmente você gastou um recurso que tinha outro objetivo e outra finalidade. Mas fique calmo, porque essa culpa não é só sua. O marketing é feito para isso. O tempo inteiro somos impulsionados a gastar. Se não tivermos um ultra foco, propósito e diligência, direção do nosso dinheiro, nós gastaremos e desperdiçaremos os nossos recursos. Mas o Senhor vai pedir conta deles. Por isso a importância de estarmos presentes para esse assunto. Não podemos desperdiçar os recursos do nosso Senhor. Não podemos desperdiçar. Temos que ser diligentes, fazermos boa gestão e darmos destino a este dinheiro. Esse servo não estava fazendo isso. E ao ouvir a pergunta do seu senhor, ele já sabia que seria demitido pela sua conduta e comportamento. E a partir disso ele disse: o administrador disse a si mesmo, versículo 3, meu senhor está me despedindo, que farei? Versículo 4, já sei que vou fazer
para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então ele chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Com os recursos do seu senhor, ele começou a oferecer perdão da dívida, redução da dívida, a fim de buscar o interesse da amizade dessas pessoas. E essa parábola ela traz algumas incógnitas. Eu quero ouvir inclusive a sua opinião, se você tem uma visão sobre essa parábola, onde pense na cabeça da pessoa que está recebendo o recurso, o perdão, a redução da dívida. Para essa pessoa que não sabia o que o administrador estava fazendo, quem estava perdoando, reduzindo a dívida era o Senhor. O Senhor dos recursos estava perdoando a dívida. Então, para a visão das pessoas, o Senhor estava estendendo generosidade para quem recebia esse perdão. Já o administrador, sabendo a intenção do seu coração, estava provocando futuro amizades que pudessem ajudá-lo quando ele estivesse em necessidade. E ele fez isso com 1, com 2, com 3. Quando o Senhor veio, no versículo 8, ele diz assim, ó, o Senhor elogiou o administrador desonesto. Ele elogiou por agir astutamente. Ele foi intencional com os recursos. Ele agiu astutamente. E aí o Senhor faz um paralelo, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. E de fato, quando você percebe muitas vezes as relações dentro da igreja, as relações de amizade, nós deveríamos ter um nível ainda maior do que qualquer outra relação no mundo, porque nós nos provamos irmãos quando estamos dentro da igreja. Mas a verdade é que nós não somos intencionais com os recursos. Não somos estratégicos com os recursos. Não somos astutos de uma maneira à luz da palavra na utilização dos nossos recursos. Somos confundidos como aqueles que usam o recurso de forma negligente, tomando muito empréstimo, tomando muita dívida, cristãos que estão extremamente endividados e não usam os recursos do Senhor com sabedoria. E esse homem foi elogiado. Ele não foi validado na sua atitude, mas foi elogiado porque teve a intenção de buscar essa amizade no futuro. E aí o Senhor diz assim no versículo 9: por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O Senhor está falando sobre a utilização dos nossos recursos. Não só pensando no nosso próprio interesse, mas em servir o outro, em servir ao próximo. Essa parábola é posterior à parábola do homem que estava peregrinando e encontrou um homem ferido no meio do caminho, o bom samaritano. E ele emprega os seus recursos para ajudar, para trazer cura, para bancar quem precisava, para ser socorro e resposta a quem estava precisando. Ele usou seu recurso de uma maneira fiel. E o Senhor nos diz, usem os recursos desse mundo ímpio para ganhar amigos. Esse homem usou os recursos de maneira errada do seu Senhor para buscar seu benefício próprio. Mas e os recursos que o Senhor nos tem confiado? Temos usado para conquistar amigos, para que sim, esses amigos, quando o recurso acabar, eles nos recebam em moradas eternas. Olha como isso é profundo e espiritual ao mesmo tempo. E aí o Senhor nos fala, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Aqui nós temos um conceito do Senhor que é um conceito sobre um hábito, sobre um comportamento. Se você é fiel com o pouco recurso que você tem hoje, e talvez na sua realidade pouco seja 10 mil, pouco seja 100 mil, porque a sua realidade é uma realidade nesse sentido. Mas não importa a quantia monetária, seja pouco ou seja muito. Você tem sido fiel? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido fiel na gestão, na administração, na mordomia desses recursos, em não desperdiçar os recursos do seu Senhor? Esse é um ponto importante, porque se hoje nós temos a ilusão de que quando eu tiver muito dinheiro, então eu serei fiel, o versículo nos diz que quem é fiel no pouco será fiel no muito, e não que você se tornará fiel quando tiver muito. É uma continuidade de hábito. Se você não é hoje, não será no futuro com mais recurso. Antes de continuarmos a leitura do texto,
caminharmos para a conclusão desse vídeo, eu vou deixar para você aqui uma outra parábola do nosso contexto, da nossa série, trazendo conceitos sobre mesa, sobre essa mesa do banquete tão poderosa que o Senhor preparou para nós. Assista, porque vai edificar muito a jornada de fé de vocês também. O versículo 11 do texto diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas? Olha o tamanho desse confronto, meus amigos. Casais, se nós não somos dignos de confiança com as riquezas desse mundo, quem nos confiará as verdadeiras riquezas? A partir desse entendimento, a partir desse conhecimento da vontade de Deus, nos submetermos à sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Precisamos elevar o nosso nível de responsabilidade, gestão e cuidado com o dinheiro que o Senhor nos tem confiado. Porque se não fizermos isso, ficaremos brincando como uma brincadeira de criança. Nunca teremos verdadeiramente acesso às verdadeiras riquezas, porque não conseguimos lidar com o mínimo que são os recursos materiais e dessa terra que o Senhor nos tem confiado. Acredite, entenda, a sua prova para ir a um próximo nível nasce na sua gestão financeira com os recursos que o Senhor tem te confiado agora. Seja diligente. Se até hoje você não tem sido diligente, seja a partir de hoje. Saiba exatamente quanto você ganha, qual é o destino do seu dinheiro. Se vocês estão vivendo dentro do padrão de vida que vocês podem, com um fluxo de caixa onde vocês gastam menos do que ganham, trabalhem sim para aumentar novas fontes de renda, mas sejam prudentes com os recursos que vocês já possuem. Sejam fiéis, generosos, bondosos, estendam misericórdia e bondade a partir dos recursos que vocês já possuem hoje. E sim, quando as portas e as janelas do céu se abrirem, chegará um recurso numa casa pronta, preparada e organizada. Se hoje o Senhor te desse 10, 20, 30 mil reais a mais, o que você faria com esse dinheiro? Se não há organização, esse dinheiro simplesmente se perde. Se não há destino, esse dinheiro simplesmente é gasto em 1, 2 meses e você sequer sabe com o que foi gasto. Porque é isso que acontece com bônus, 13º, com um salário extra, uma renda extra que você recebe hoje. E nós precisamos mudar esta realidade. E o Senhor diz assim no versículo 12: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Novamente, nós entramos aqui na percepção da mordomia. Os recursos não são nossos. Os recursos, a casa, os bens, a riqueza, os bens materiais não são nossos, são do nosso Senhor. E ele diz, se vocês não forem dignos de confiança em relação aos recursos que é dos outros, quem lhes confiará o que é de vocês? Esse processo de cuidar bem das coisas que são do Senhor é parte fundamental das nossas vidas. Cuidar bem do casamento, cuidar bem dos filhos, cuidar bem dos recursos. Prestaremos conta porque tudo isso é do Senhor e Ele nos confiou cada uma dessas coisas. Mas se não somos dignos de confiança com o que é dos outros, quem nos dará o que é nosso de fato? Dentro de um casamento é fundamental que exista prestação de contas. Quando vocês fazem um processo de prestação de contas dentro do casamento, falando um ao outro quanto ganhou, quanto gastou, como utilizou esse recurso, qual é o destino, qual é o investimento, qual é a doação, tudo o que acontece precisa ser transparente, porque ao fazermos isso um para o outro, já estamos treinando a nossa diligência, a nossa disciplina, o nosso hábito, o nosso comportamento, para então, no dia que nosso Senhor voltar, nós também prestarmos as mesmas contas a Ele. Fomos fiéis e achados fiéis diante do nosso Senhor na administração dos recursos e dos bens dos outros, dos bens dele que Ele nos confiou. Olha só, versículo 13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Verdadeiramente, sonde o seu coração. A quem vocês estão prestando continência? Ao Senhor
O dono do ouro e da prata, aquele que é a provisão da sua casa, aquele que abriu a porta antes que você tivesse até competência de estar onde você está. Aquele que te deu a oportunidade, abriu a porta, te conduziu durante uma jornada para que hoje você tivesse o que você tem hoje, ou o dinheiro tem sido o Senhor da sua vida. É do dinheiro acabar que você tem medo, é da conta ficar negativa que você sofre, chora, perde o sono, é da falta de prudência e dos gestores e líderes desse mundo que conduzem a sua vida pelo recurso que te pagam. Qual tem sido a sua decisão? Quem tem sido o Senhor da sua vida? Porque a palavra nos diz de maneira muito assertiva, direta e sem firula: se você servir a um, você odiará o outro. Se você amar a um, odiará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. A quem você tem mais se dedicado? A quem você tem desprezado? Essa parábola nos traz uma reflexão profunda, principalmente no mundo onde nós temos que estar sempre na correria, correndo atrás de mais dinheiro para suprir uma necessidade que é infinita. A quem você tem corrido atrás? Da presença, da glória, da presença do seu Senhor, do seu Pai, de estar na sua casa, ou simplesmente abandonado tudo e pedindo que Ele abençoe os seus projetos porque você está na correria. Lembre-se, a correria é a pressa de quem não sabe para onde está indo. Tenha sim uma agenda cheia, mas com um propósito, com um objetivo, com clareza do reino dos céus, sendo um bom gestor, um bom administrador. E isso tudo começa na nossa casa. Os nossos filhos precisam ver um pai e uma mãe que são diligentes, são prudentes e lidam e administram bem os recursos do seu Senhor, para a honra e glória do nome dele. E assim, quando fizermos essa gestão com excelência, acessaremos a riqueza que não é dessa terra e acessaremos aquilo que é nosso por direito. Mas precisamos crescer, amadurecer, deixarmos de sermos crianças levados por tentações e desejos da alma, mas agirmos com propósito e sabedoria, com os recursos eternos que o Senhor nos confia. Que Deus te abençoe, que essa reflexão traga ideias, reflexões, mudanças, decisões que podem mudar o seu destino, a sua relação com Deus e a sua relação com o dinheiro dentro da sua casa. Um grande abraço, nos vemos na próxima parábola. Vou deixar aqui para você uma referência, uma indicação da próxima parábola e não deixe de se inscrever no nosso canal.